Santos. Vamos iniciar mais uma aula de arte com o professor Tony. Acompanhe a nossa aula agora, pegando o nosso material, para que a gente possa continuar com o nosso conteúdo. E o tema da nossa aula de arte é simetria e assimetria. Observe as duas obras de Paul Klee. A primeira imagem, que apresenta a simetria, causa uma sensação de ordem e estabilidade. Já a segunda imagem, que é uma combinação assimétrica, causa sensações de espontaneidade e movimento. O equilíbrio está presente nas duas obras, porém, na simetria é mais evidente, enquanto nas composições assimétricas não vemos claramente o equilíbrio entre as formas, mas percebemos ao observarmos atentamente. Vamos conhecer um pouco sobre a simetria. A palavra simetria indica equilíbrio, ordem, harmonia, correspondência entre as partes. Na linguagem visual, existe simetria quando todos os elementos assumem uma configuração ordenada tal que uma parte da composição se repete em outra parte, seguindo uma ordem geométrica. A característica principal é a perfeita correspondência entre as partes, direita e esquerda, por exemplo, obedecendo a um eixo central. A forma mais comum de simetria é a bilateral. A simetria bilateral ocorre quando todas as formas, pesos, cores, linhas e movimentos estão distribuídos entre as partes da direita e da esquerda. Veja os exemplos. Podemos dizer que tanto o automóvel como a mesquita de Sultan em Singapura são simétricos. Obedecem formas, pesos, cores, linhas e movimentos iguais entre as duas partes, direita e esquerda. Conheça agora a simetria aparente. É aquela que, em um lado, não é absolutamente igual ao outro. Uma flor não possui suas pétalas absolutamente iguais. Elas diferem em número e posição. Uma borboleta tem um lado bem parecido com o outro, mas os dois lados não são absolutamente iguais. Nosso corpo possui simetria aparente, pois um lado não é absolutamente igual ao outro. O mesmo acontece com os animais. Observe nas imagens que os dois insetos possuem simetria aparente. Até uma pequena formiga tem simetria aparente, coisa difícil de perceber por ser tão pequena. A simetria não se resume apenas em desenhos ou na natureza. Observe as obras a seguir. Elas apresentam simetria aparente. Você já ouviu falar de simetria radical ou central? É aquela em que os outros elementos que constituem a figura passam por um eixo central e se irradiam a partir desse eixo. A estrela do mar e o floco de gelo são exemplos desse tipo de simetria. Observe que as pétalas da flor, as pontas do floco de gelo e as pontas da estrela do mar saem do seu centro. Vamos conhecer agora a simetria. É a ausência de subordinação a um eixo central e a ausência de correspondência entre as partes. Em artes visuais, o uso da assimetria é mais frequente porque permite composições mais livres e dinâmicas. Observe as figuras ao lado. Uma composição assimétrica difere da composição simétrica, porque os elementos usados para compor a figura são dispostos sem um eixo de simetria. Os efeitos expressivos que dela derivam são dinamismo, movimento, liberdade e uma sensação de inquietude. Observe a assimetria na obra O Carnaval de Arlequim, de João Miró. A assimetria pode se apresentar de três formas diferentes: dinâmica, equilibrada ou desequilibrada. Observe as imagens. A simetria dinâmica. Os elementos assimétricos criam a sensação de constante movimento. A simetria equilibrada, o valor e o peso dos elementos assimétricos se equivalem. E na assimetria desequilibrada, o valor e o peso dos elementos se concentram em uma só parte da composição. Atribuímos a Leonardo da Vinci um dos primeiros estudos relacionados à simetria geométrica, envolvendo o corpo humano e plantas para construções. Homem Vitruviano é um famoso desenho que acompanhava as notas feitas pelo artista por volta de 1490, em um de seus diários. Nesse desenho, Da Vinci trabalhou seus conceitos de simetria. A todos uma excelente aula!